Um mistério em Capão Bonito, no interior de São Paulo. É a morte de um casal, né? Que nós demos ontem aqui. A história do cabo José Roberto e da Ruth. Os dois aqui, ó, foram encontrados, os dois mortos, dentro de um carro. A criança, um bebê, estava chorando muito quando a polícia chegou. E quando a polícia chegou, o ferimento de bala de tiro na perninha da criança. A informação que chegou para nós é que eles tinham um caso, tiveram aí essa menina, só que o José Roberto não assumiu a paternidade, porque ele era casado. Ruth, por sua vez, como mostramos ontem, a Ruth também era casada. Tanto que o marido, na época, registrou a criança como sendo dele. A polícia agora trabalha com duas versões para essa história. A primeira é que José Roberto tinha matado Ruth, atirado na filha e depois tirado a própria vida. Ok, o Renato falou isso ontem. A segunda é de execução. Quando o ex-marido de Ruth descobriu que não era pai da criança, ele teria ameaçado ela de morte. Lembra que eu falei ontem, Renato? Vem cá. Você lembra que eu falei ontem? Ainda fiz assim, falei, se não foi isso, pode ser do lado da família. Exatamente isso. Dela. Essa suspeita, né? A suspeita. Balança a reportagem, volto com o Renato. Os corpos foram velados em locais separados, com muita emoção de parentes e amigos. No local onde estava o corpo do policial militar José Roberto de Queiroz Júnior, colegas do batalhão também compareceram. Ninguém quis falar sobre o assunto. Emoção e silêncio também no velório de Ruth Mara Vieira, a cerca de 10 minutos dali. Parentes e amigos estavam inconformados com o final e as circunstâncias das mortes. Os corpos dos dois foram encontrados em uma estrada rural, ao lado de um carro, com ferimentos de bala. Os policiais chegaram até o local após uma denúncia anônima. E a surpresa foi encontrar dentro do veículo uma bebê, também ferida. Segundo informações da polícia, José Roberto deve ter atirado na criança e em Ruth e depois se matado. O PM não assumiu a paternidade e quem registrou a criança foi o marido de Ruth. José Roberto reatou o casamento com a esposa, mas Ruth se separou depois de 16 anos de casada. O marido dela, ao descobrir tudo, teria ameaçado matá-la. Capão Bonito inteiro ficou chocado, né? Uma tragédia, assim, dizendo isso. O bebê passou por cirurgia e está bem. Segundo o Conselho Tutelar, ele deve ser entregue à família da mãe. A história triste do bebê ferido, que terminou com os pais mortos, chocou toda a cidade. Eu fiquei bastante chocada. Nossa, uma coisa dessa, ainda deixar uma criança pequena, baleada, né? É muito chocante para a gente. Abala um pouco a cidade. A Polícia Civil de Capão Bonito, que investiga o caso, aguarda alguns laudos da perícia. O caso segue em segredo de justiça. Não é difícil de se investigar esse caso, hein, Renato? Não é. Não é. Ô, Geraldo, eu falei aqui, né, o repórter, ele não é policial, mas ele apura. E às vezes antes e mais do que a polícia. E apura. Então, a família dela, por mais que não queiram aparecer, mas tem que contar a história. A família dele tem que contar a história. E o bebê? E aí, como é que era? Onde era o local? Que local que era que essa criança foi encontrada? A matéria que veio ontem dizia que ele estava do lado do carro, fora do carro, e o casal morto dentro do carro. Quem matou? Quem se aproximou? É distante? A pé? Como é que é? Tem barca? O que a perícia diz? O delegado diz o quê do caso? Renato, você viu que, pelo menos a informação que chegou para nós aqui, que o ex-marido dela teria ameaçado quando soube que não era criança. Cadê o ex-marido? O ex-marido, é. E aí, o ex-marido foi ouvido? Nós vamos ficar nesse caso e nós vamos mesmo, né? Porque muitas perguntas continuam sem respostas. Muitas perguntas que nós fizemos, elas continuam sem respostas. Eu queria ouvir do delegado da cidade que está investigando. Ah, mas ele não é policial militar, era policial militar. Não interessa que era policial militar. Nada a ver. Sim, o comandante dele também tem que saber das coisas, porque eles estavam no litígio.
na justiça porque ele não reconhecia, dizendo que ele não era pai da criança, até que ele foi obrigado a fazer. Você sabe que o DNA é o seguinte: se você se recusar, a criança é registrada no teu nome. Sabia disso? Então, Eu não sou o pai e tal, tá bom. Eu não quero fazer. Isso, a tua recusa do DNA... A tua recusa, o juiz vai... já é o suficiente. Aí se você for fazer e der negativo, Então... tudo bem, agora... Aí você processa a pessoa que tá dizendo que você é o pai. Exatamente. Até aí, tudo bem. Agora, parece realmente que estamos aqui à frente de um caso passional, gerado por ódio, traição, e que fizeram, inclusive, as coisas começam agora a ficar um pouco mais claras. O tiro na perna da criança parece que foi realmente para, assim, descontar algo. Parece tão cruel que eu estou falando, não cabe isso. Mas eu acho que senão teriam executado... Que se fosse... Eu acho que não deram a ordem para... Olha que eu não posso falar, porque senão a gente pode aqui... Sim, cometer uma injustiça até Mas eu vou te falar uma coisa fora do ar. Você vai falar assim, você tá de brincadeira. Anota, Renato. Anota o que eu vou te falar fora do ar. Por causa do tiro da perna da criança, e você vai dar razão para mim. A gente continua nesse caso, não vamos esquecer. Se a polícia quiser, vai esclarecer logo os mandantes, ou o único executor dos dois, e deu lá o tiro da criança para tirar o... Porque o perito, quando foi ao local do encontro dos corpos, ele faz o exame residográfico, pólvora nas mãos, na hora. Ele sabe se a pessoa atirou ou não. Na hora.